Fala, seus faceiros, seus traquininhas, como é que vocês estão? Tô sabendo que vocês ficaram aí 20 dias sem pegar num livro. Ficaram só na Olimpíada, né? Só vendo os esportes, só acessando Cazé TV e adjacentes, não é mesmo? Mas bora voltar para a realidade, bora voltar para nossa vida de incentivo à leitura. E aqui, como vocês já sabem, nós não trazemos leituras simplórias, leituras mambembes, sempre trazendo leituras relevantes e selecionando o que há de melhor nesse universo, né? Aliás, vocês repararam que agora temos uma abertura do canal. Temos vinheta, aquela vinhetinha bem mequetrefe, esquema Chaves do 8, mas tudo bem. Chaves del 8, mas tudo bem. Importante é que nós temos agora uma vinheta. Inclusive fizemos uma capa para o canal. Depois acessem para dar uma olhada. Tudo isso com aquela vontade ininterrupta de aprender a mexer com essas tecnologias, não é mesmo? Então, fizemos ali, vamos ver conforme vai passando o tempo se a gente melhora nesse quesito, né? Mas vamos lá, gente, ó. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo utilitário no bom sentido para vocês aí que querem vencer muitas vezes os medos de acessar os livros clássicos, né? Porque em meio àquela enxurrada de porcaria que a gente tem por aí publicada, os clássicos muitas vezes ficam despercebidos e estão longe de estarem nos best-sellers da vida, né? Mas aqui a ideia é trazer um resgate do que há de melhor, mas não também se atendo àquelas listas que são óbvias, onde você vai em qualquer canalzinho e vai estar aquela mesma lista de sempre, né? Então aqui nós vamos trazer uma lista minha. Eu fiz essa lista, um top 5 aí de livros para você romper com o clássico, entrar nos clássicos, na verdade, e vencer o medo, até mesmo aquela insegurança de, ah, meu, é clássico, não sei o que, isso aqui não é legal, ou tem uma linguagem estranha, não sei o que. Não, aqui eu selecionei o filé, como sempre, aqui desse canal, para que você tenha a experiência de leitura bem além do que qualquer livrinho que você vai ver aí de publicado recentemente, tá? Obras que aqui, no caso, são venceram o tempo com glórias e estão no posto que estão porque merecem estar nesse posto, certo? E vamos lá para nossa primeira lista. Quando a gente pensa em clássico, uma das personagens mais emblemáticas que podemos mencionar, William Shakespeare, né? Shakespeare, ele é necessário, ele é obrigatório para você, tá? Mas eu também não vou entrar na obviedade. É o óbvio, mas que na verdade ninguém começa por tão óbvios assim. Eles preferem usar outros óbvios. Na verdade, porque Shakespeare você precisa ler tudo do Shakespeare. Mas aqui é uma introdução que não vai te dificultar, que vai te entreter, que vai te entregar uma experiência muito boa, muito prazerosa, com risadas, com revoltas, com tem hora que você vai querer socar alguns personagens, enfim, vai causar aí um turbilhão de emoções. E o primeiro livro é Otelo, a peça do Shakespeare que está ali nivelada entre as grandes dele, com certeza. Porém, muitas pessoas recomendam as outras, né? Que todo mundo já conhece, Macbeth, Hamlet, enfim. Mas para você, eu vou indicar o Otelo. Por quê? O Otelo é simples, o Otelo é direto, ele é cotidiano, apesar de ser escrito ali nos idos do século XVII, né, 16, 17. Então você vai ter uma experiência maravilhosa de peça de teatro, como é que é a estrutura de peça de teatro. E eu recomendo, inclusive, apesar de terem várias edições por aí, uma que me surpreendeu, que eu li, inclusive, foi aquela daquele super singela edição do LM Pocket.
Muito boa edição para leitura, ela tem uma diagramação perfeita, com bonitinho, como se fosse aquela diagramação de roteiro mesmo de peça excelente. E ali você vai encontrar uma peça espetacular, com várias tramas interessantíssimas, inclusive o seu protagonista. Protagonista que não tem aquela coisa de herói, né? Na verdade, o problema, ele nunca. Nas peças de Shakespeare sempre vai haver essas dubiedades, né? De caráter, né? Então, é muito interessante e recomendo demais nossa primeira dica de literatura para você. Agora vamos para o segundo livro. Aí nós vamos lá para a Rússia, tá? No auge da literatura russa, século XVIII, né? Século XIX, aquela final XVIII, XIX, enfim. Ali tivemos a Era de Ouro, poderíamos dizer assim. Só que eu não vou indicar nem Dostoiévski, nem o nosso amigo Lev Tolstói, tá? E nem Turgenev. Eu vou chegar e vou indicar para vocês o Gogol, tá? Por quê? Porque eu li esse livro sem esperar nada, porque eu não sabia o que esperar desse livro, e simplesmente esse livro é espetacular, tá? E porque ninguém lê esse livro. Ninguém bota em lista de nada esse livro, sendo que, pelo menos aqui no Brasil, né? Vamos ressaltar isso. Pelo menos aqui no Brasil, ninguém bota esse livro em lugar nenhum. Ninguém faz resenha desse livro. Inclusive eu tenho resenha desse livro no canal. Depois eu vou deixar no card aqui para vocês acessarem, tá? Livro, história escrita espetacular desse cara aqui que influenciou, inclusive, Dostoiévski, influenciou Tolstói. O Gogol ele era um genial para escrever, perfeccionista num nível de extremidade que fez com que ele fizesse essa obra aqui, Almas Mortas, tá? É um livro que você vai dar risada, porque ele é muito bem escrito, ele tem um senso de humor absurdo, ele é satírico, ele retrata camadas da realidade, ele entra em conflitos humanos, e sempre com muito bom humor na história. Muito bom humor, uma história divertidíssima e não é difícil de ler. Isso que é legal. É uma leitura fluida, uma leitura que você vai ter muito deleite em fazê-la, tá? Por isso que tá aqui nessa lista, saindo dessas obviedades de outras listas, tá? Beleza? Nikolai Gogol, Almas Mortas. Vamos lá para o nosso terceiro. Terceiro será quem? Também vai entrar naquele hall dos monte de gente conhece, um monte de gente já ouviu falar, um monte de gente diz que já sabe a história, mas na verdade ninguém leu, poucas pessoas leram de verdade. Por quê? Nós estamos falando desse livro aqui, ó. Vai dizer que você nunca ouviu falar. Exato. Robinson Crusoe ou Robinson Crusoe. Inclusive o autor aqui, o próprio Crusoe, narrando a história dele, ele fala da pronúncia do nome dele e tal. É engraçado. Esse livro aqui é formidável. Não é literatura para adolescente, como as pessoas falam, literatura infanto-juvenil, é literatura para molecada que está começando a ler. Gente, isso aqui não, cara. Isso aqui é literatura de alto calibre, tá? A escrita do Daniel Defoe é espetacular. Ele é um contador de história espetacular. Ele era jornalista, né? Então ele tem essa pegada jornalística de contar um relato, um caso, enfim, é um artigo. Então é muito bom esse livro aqui. Tem uma história de superação, uma história de ousadia, uma história de teimosia, uma história de recompensas, uma história de sofrimentos, de perdas, enfim. Tem muita coisa aqui que acontece nesse livro, mas eu não recomendo esta edição, tá? Por quê? Essa edição, como praticamente todas que vêm aqui para o Brasil, não vem a história completa. É um negócio revoltante. Sério, eu fico puto
porque eu li a completa, que inclusive eu vou recomendar aqui, que é aquela da Nova Fronteira, que faz parte daquele box com 3 livros da Nova Fronteira, que é Grandes Mestres da Aventura. Depois eu vou deixar também a ilustração em algum lugar aqui. Essa edição está completa. Tem a parte 2 do Robinson Crusoe, que é sensacional. A segunda parte desse livro é incrível. Mais legal que a primeira, inclusive. Porque ali ele sai pro mundão e é uma vastidão de coisa. Tem perseguição de barco, tem guerra com barco. Cara, é sensacional. Ele entra em terras que ele não sabe de onde ele tá. Ele vai lá do extremo oriente, vem por dentro, passando pela Sibéria. É espetacular. Robinson Crusoe, naquela edição que eu falei, deve ter outras, tá? Que também estejam completas, mas a que eu tive acesso e li é a da Nova Fronteira que eu falei pra vocês, tá? E é muito legal você ler a história, o texto integral, porque normalmente as pessoas não leem o texto integral. Quando você tem acesso a essa história lá atrás, às vezes no ensino médio, você recebe um texto adaptado, que é nojento, gente, é horroroso, não tem nada a ver. Totalmente fora de propósito. Aliás, texto adaptado, gente, não dá. Sério, vai direto no verdadeiro, tá? Robinson Crusoe. Vamos agora partir para o que é de essencial, que você não pode morrer sem ler esse autor aqui. Homero. Você precisa ler Homero. Você precisa ler essas 2 obras de Homero, que são Ilíada e Odisseia, tá? Muitas pessoas conhecem pela vida ocidental, porque isso aqui é fonte de criação de um monte de obra artística, é uma fonte de criação criativa para filmes, para séries, para personagens, para marcas, para logotipos, para tudo que você vê à sua volta. O mundo criado por Homero e por Hesíodo, que é o outro autor contemporâneo de Homero, foi que permeou toda uma cultura ocidental. Então é fundamental que você leia essas 2 obras aqui. Aliás, além de serem muito legais, aqui nós teremos os personagens que todo mundo já ouviu falar também: o Aquiles, o Heitor, Helena de Troia, o Paris. Aí vai ter lá o Odisseu, que aqui na tradução para latina ficou como Ulisses, né? E dentre outros personagens, outras divindades, todos os deuses aparecem, a maioria deles do panteão ali de Zeus, né? Aparecem aqui, aliás, são totalmente eles que são os protagonistas, digamos, de toda a treta que acontece aqui. A guerra no cerco de Troia, na Ilíada, né? Mostra aqui, inclusive a Ilíada, ela retrata apenas o último ano do cerco de 10 anos de Troia. E aqui é a coisa do Aquiles, né? Revoltado com algumas coisas que acontecem ali durante a história. E ali vai ter a luta, a principal luta, né? Que inclusive é retratada naquele filme Troia do cinema, que tem o Brad Pitt e o Eric Bana, né, como Heitor. Aliás, essa é uma das lutas mais bem coreografadas que eu já vi no cinema, tá? Essa luta é espetacular. Ela é muito verossímil, ela é muito real. Você sente a lança estourando no escudo, cara. É um negócio de louco. É bom demais aquela luta lá. O filme é legal, é entretenimento, mas ele não é exatamente como é que é aqui, tá? Ali deram uma nerfada em alguns personagens, tá? Mas aqui não, aqui o negócio é puro, é a verdadeira, é Homero na veia, tá? E Odisseia é aquela coisa que as pessoas usam até esse termo, né? Odisseia, porque é a aventura,
é a trajetória, é a jornada de Ulisses, ou Odisseu, ao final da guerra, do cerco de Troia. Ele quer voltar para casa, só que ele enfrenta a ira dos deuses. No caso aqui, a ira de Poseidon. E aí Poseidon persegue ele e vai retardar a volta dele o máximo que ele puder. E nesse retardamento, ele vai enfrentar diversas aventuras e vai passar por diversos lugares. Vai sempre ser colocado em vários limites ali da vida, enfim. Vai perder muita gente, vai perder companheiros de nau, né? Dos seus barcos ali. Cara, tem o filho, tem a mulher dele que tá lá esperando. Vai ter aqui um breve vislumbre do cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia é só mencionado aqui, porque as pessoas às vezes falam da Ilíada ou da Odisseia e acham que o cavalo de Troia tá aqui, o episódio, né? Mas não tá. O episódio realmente é retratado lá na Eneida de Virgílio, né? Mas é muito legal. Se vocês precisam ler essas duas obras, inclusive é nessa edição que eu quero que vocês leiam, tá? Edição da Penguin, tradução de Frederico Lourenço, que é uma tradução excelente para a compreensão, porque ela é traduzida em verso solto e ajuda a você concatenar ali o que está sendo escrito e ter uma compreensão melhor do texto. Se você pegar traduções mais antigas, fatalmente você vai apanhar disso aqui, como eu apanhei, tá? Porque ali entra toda aquela forma, o formato de verso bonitinho, em tese exâmetro datílico, que na verdade não tem como ser feito para português, é só para o grego, né? Que é um formato lá específico para canções, né? Que na época lá, todas essas obras, elas não eram escritas, elas eram declamadas, cantadas, tá bom? Então ela tinha uma métrica específica para ser recitada, né, nos idos de século 8 antes de Cristo, beleza? Então fica aqui a recomendação desses aqui. Por último, e não menos importante, eu vou fazer uma menção honrosa aqui de algo brasileiro, que inclusive me surpreendeu. Eu li, estou terminando de ler, vou continuar a leitura, não só dessa primeira parte, mas das outras também. Algo brasileiro para vocês e eu quero recomendar esse daqui, tá? Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Pessoal, esse livro aqui é o livro que ninguém leu, tá? Literalmente, pouquíssimas pessoas leram esse livro. Porque ele não é só isso aqui. Só esse aqui tem 650 páginas, tá? Só que ele tem mais dois calhamaços. Vou pegar para vocês aqui, tá? Temos essa parte, que é o retrato, e temos essa parte que é o arquipélago, que inclusive é o maior. Pessoal, é desafiador? É. É maravilhoso? Também, vale a pena. Esse livro, ele precisa ser lido por você em algum momento, tá? Eu poderia recomendar o óbvio de todos, que era aquela galera que sempre fala de Machado, de Graciliano Ramos, enfim, João Guimarães Rosa, que também é muito bom. Tem vários outros brasileiros aí que são espetaculares, né? Mas esse aqui, cara, Érico Veríssimo, até porque vem a calhar você estudar ou ler um pouco da história do Rio Grande do Sul. Aqui é um estudo de história, é um, é um apanhado da história da região do sul do Brasil, inclusive da história do Brasil, porque aqui é a formação daquela região. É como ele foi estruturado, os povos que ali estiveram, as pessoas que ali habitavam, as invasões, as guerras. Você vai passar aqui uma linha temporal
histórica espetacular. Você aprende história do Brasil lendo isso daqui. Muito mais, às vezes, do que um almanaque que você pega ou um livro que conta a história do Brasil, que tem esse título na capa. Entendeu? Muitos autores, inclusive por literatura clássica, é um caminho excelente para você aprender história do país o qual aquele autor faz parte, né, ou ele é cidadão. Então, esse aqui não é diferente, isso aqui vai, apesar dele ser da época dos modernistas, né, o Érico Veríssimo aqui, ele é visceral, ele é cru, no nível realista, que chega até a doer muitas vezes, porque tem cenas aqui que são o real do ser humano, cara. Aqui não tem passação de pano não, tá? É realismo puro e é um livro que, claro, vai te demandar esforço. Eu não vou falar que não, até porque esse daqui venci, assim, é difícil de vencê-lo. Por quê? Não porque a história é ruim, não. É porque ele tem uma densidade de episódica, né? Que faz com que a leitura seja um pouco mais morosa, mas não necessariamente enfadonha. É muito bem escrito. O Veríssimo também tem essa pegada jornalística, e isso é legal porque escreve muito bem. Não é dificultoso, não é um texto tão difícil. Ele tem sim algumas nuances de regionalismo, tem, mas não é difícil de entender. É muito tranquilo, muito mesmo. Qualquer pessoa que queira ler isso aqui vai ler e vai se deleitar. Aí, se você venceu o primeiro, parta para os próximos, porque vale a pena, tá? Vale muito a pena. Então, pessoal, fica aí a nossa recomendação dos livros, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês já leram algum deles, manda pra gente aqui, tá bom? Dá o like, fortalece, compartilha, comenta aqui embaixo se você já leu algum, tá? Dê as suas impressões, peça recomendações de livros aqui para nosso canal. Quem sabe eu consiga fazer uma resenha do que você pedir. Alguma obra que você tenha curiosidade, hein? A gente tenta colocar aqui no cronograma, não tem problema não. Inclusive a gente está numa toada de ler muito calhamaço, mas estou tentando mudar um pouco aí a direção e trazer obras um pouco mais curtas para poder alimentar o canal com mais conteúdo, tá? Beleza? Então vejo vocês aí nos próximos vídeos. Logo logo nós postaremos resenha de novos conteúdos também. E esses assim, né? Esses de dicas, esses de pontuar alguma coisa sobre esse universo, tá? Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até mais.